irmãos, abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 2. Abra comigo na carta aos Hebreus, o capítulo é o de número 2. Que a palavra de Deus possa falar ao teu coração nessa manhã. Depois vocês podem deixar aberto aí que nós vamos ler depois um trechinho do capítulo 3, tá? Então, só para introduzir, vamos ler os primeiros 3 versos aqui do capítulo 2. Diz assim, então, queridos, a palavra do Senhor: por isso, é preciso que prestemos maior atenção. Então, olha aí, para você e para mim, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos, que é o Antigo Testamento, que ele faz referência, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos essa salvação, queremos a Tua palavra, queremos, Senhor, prestar maior atenção ao que temos ouvido, que a Tua mensagem, Senhor, possa ser recebida nos nossos corações, e o Senhor, Pai, ser honrado por cada um aqui. Não somos nós que temos que ser honrados, Senhor, é o Senhor que precisa ser honrado, e queremos Te honrar, Senhor, que nessa manhã isso possa ocorrer, da parte de cada um aqui, que se cada um aqui Te honrar, Senhor, se preocupar em exaltar o Teu nome, esse culto terá sido maravilhoso. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que isso ocorra em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Que Deus abençoe a cada um que veio aqui, sejam bem-vindos todos. Queridos, vou fazer uma breve revisão aqui do que vimos na mensagem anterior, para darmos continuidade, depois lemos aqui um trecho do capítulo 3. Queridos, qual que é a principal mensagem do Evangelho? A principal mensagem do Evangelho, de todas as que há muita sabedoria, há muito conteúdo, há muito ensino, há muitos conselhos de Deus para a nossa vida. Tanto para vivermos bem, tanto para termos uma vida em abundância, para termos prosperidade, para termos famílias equilibradas, abençoadas e felizes, para prosperarmos no trabalho, para termos bons relacionamentos, boas amizades, enfim, saúde mental, saúde psicológica. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Mas qual que é a principal mensagem do Evangelho? A principal mensagem do Evangelho é que nós vimos aqui: a tão grande salvação que nos foi oferecida. Foi dado a mim e você na cruz do Calvário, pela morte do próprio Deus, uma salvação que foi te dada gratuitamente. Isso é de graça oferecido a mim e a você. Que é o quê? Na nossa vida terrena, transitória, temporária, que vai passar para mim, para você e para todos, a vida de todos aqui vai passar. Essa vida pode se findar ou pode prosseguir pela eternidade com essa tão grande salvação que nos foi concedida. Nossa vida não precisa acabar aqui, ela pode ter continuidade se abraçarmos a mensagem do Cristo. Se nós nos apegarmos a Deus e falarmos: Deus, eu quero viver contigo. Essa vida aqui foi difícil, essa vida aqui foi dura, essa vida aqui foi atribulada. E agora eu quero ir para a glória, onde terei paz. E paz, principalmente, junto a Ti. É isso que Cristo nos oferece. Ele diz: eu vou para o Pai, e na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu lhes diria. Mas na casa do meu Pai tem muitas moradas. E Ele quer levar todos nós para lá. E por isso Ele derramou o seu sangue, para pagar pelo meu e pelo teu pecado, que é abundante, e a Bíblia diz, e Deus não mascara isso, Deus não tenta passar um pano nisso, Ele fala: o pecado de vocês é abundante, vocês pecaram demais, vocês erraram demais, foram negligentes demais, pisaram na bola demais, feriram pessoas demais. E por isso eu derramo o meu sangue, para que onde abundou o pecado,
superabunde a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. E a Bíblia diz, o pecado humano é tão grande, mas a graça de Deus é maior. E isso se chama salvação, onde nós iremos para junto de Deus e viveremos com Ele para sempre. Mas isso que nos foi dado gratuitamente por Deus, você não precisa fazer nada. Você recebe o céu escancarado, aberto e entregue para você. A única coisa que nós precisamos fazer é, o que nós lemos aqui, que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E se há esse alerta de desvio, então é porque esse perigo existe. Olha, cuidado, preste maior atenção ao que vocês têm ouvido, à mensagem de Deus, ao amor de Deus, à graça de Deus, preste maior atenção. Não é prestar atenção, é prestar maior atenção. Quanto mais a sua vida passa, preste maior atenção. Para quê? Para que você jamais se desvie. Então há esse risco, há esse perigo de se afastar de tudo que é bom, de deixar o seu coração enegrecer, deteriorar, como a Bíblia diz, se cansar de fazer o bem. Porque a gente vai tomando, amados, tanta pancada na vida, tantas vezes nós somos ofendidos, tanta mentira, tanto engano, tanta roubalheira que a gente vê por aí, tanta maldade, os ímpios, como até o salmista fala, né? Os ímpios prosperando, os ímpios não pegam uma gripe, e a gente começa a ficar ressentido, magoado, e se a gente não tiver cuidado e nascer uma raiz de amargura no nosso coração, e a gente começar a ficar ranzinza, começar de novo, como a Bíblia diz, se cansar de fazer o bem, corremos o risco de nos desviarmos, corremos os riscos de esfriarmos na fé. Como Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar à terra, por acaso encontrará fé? E ele diz, o amor de muitos se esfriará. E esse é o grande perigo, o amor que há em mim e vocês se esfriar, e a nossa fé acabar. Como o apóstolo Paulo diz, não apagueis o espírito. E se há o alerta, é porque o perigo é real. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala de um amigo que o apóstolo Paulo tinha, que se perdeu. Ele diz, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então, Demas, que era um amigo do apóstolo Paulo, ele amou o presente século, amou as coisas do mundo e se corrompeu. Se perdeu, abandonou Deus para viver a vida, sabe-se lá como. E olha, queridos, que Demas, ele tinha o melhor amigo possível, o melhor mestre, alguém que realizava milagres espantosos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia dos dons de Deus, que ensinava a palavra de Deus com grande esmero, com grande capacidade. Quem poderia pregar melhor que o apóstolo Paulo? E mesmo assim, Demas abandonou o Evangelho. Então, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para a gente não se afastar do caminho da vida, não se afastar da luz de Deus. O apóstolo Paulo diz, que nós tratamos na mensagem anterior, em 1 Coríntios 10, aquele que julga está firme. Ah, pastor, eu estou firme. Não vou me cansar de fazer o bem, abandonar a Deus, abandonar o Evangelho. Não, jamais. Bom, ele diz, quem julga está firme, cuide-se para que não caia. E nós comentamos muito sobre isso, cuide-se. Você precisa se cuidar. A igreja, os pastores procuram fazer o melhor trabalho possível, mas é importante de cada um você se cuidar, porque a vida espiritual é sua. Você precisa se aplicar e falar, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, preciso cuidar da minha salvação. Porque o que é mais importante que a tua salvação, meu irmão? O que pode ser mais importante? Seu trabalho? Que daqui a 50 anos não vai significar mais nada? Talvez 50, 60, sei lá, dependendo de cada um aqui. Os mais novinhos, talvez 80, 90. O que é mais importante? Suas amizades? Seu entretenimento? Tudo isso vai passar, meus amados. Agora, a tua salvação, a tua destinação eterna, e principalmente, não é nem a questão de viver eternamente, ou ter gozo eterno, pelo menos é assim que eu enxergo. O principal não é a eternidade, o principal não são as bênçãos que teremos, o principal é com quem estaremos.
Amados, viver a eternidade, viver o gozo da glória, onde não haverá mais pecado, mais dor, mais sofrimento, mais morte, mais nada disso, é tudo fabuloso. É imensurável o tamanho do que nos é oferecido, mas principalmente, irmãos, com quem estaremos? Estaremos a eternidade com Jesus, com o nosso verdadeiro Pai. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Isso vale tudo. Isso vale tudo. Como Jesus diz, aquela pessoa que encontrou uma pedra preciosa num campo, vende tudo que tem e compra. Porque aquilo ali não tem preço. A salvação não tem preço. Se você tiver que vender tudo, fazer tudo, plantar cambalhota, fazer o que for, vale a pena para estar com Deus para sempre. E, detalhe, você não precisa fazer nada, porque tudo já foi feito na cruz, tudo já está consumado, você só não pode se afastar desse caminho. E para não se afastar, como nós lemos, é necessário que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Quando você vem aqui, de um ano para cá, você tem prestado atenção no que tem ouvido? Cada vez que vem aqui, você presta atenção à mensagem? E mais, você está prestando, cada domingo, maior atenção ao que você tem ouvido? Porque é isso que Deus está nos pedindo, que prestemos maior atenção à mensagem dele. E agora, queridos, eu queria ler com vocês, agora em Hebreus 3, agora que eu vou entrar na mensagem de hoje, Hebreus capítulo 3, vejam todos aí. Vou desligar aqui, está chiando. Desliga isso. Hebreus capítulo 3, queridos, verso 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Olha só, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Agora, olha só quem vai dizer, queridos. Assim como diz o Espírito Santo. Então, vamos ver o que ele, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus que se move dentro de nós e que toca o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Olha o que ele vai dizer. Como diz o Espírito Santo. Hoje, amados, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Olha a tristeza, eu vejo nessas palavras a tristeza de Deus. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, abrir o Mar Vermelho, destruir o maior império da terra para libertar vocês da escravidão, dei comida para vocês todo santo dia, dei carne. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração, olha como era o coração daquele povo, perverso, incrédulo. Um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se, vamos, irmãos, vamos para cima, vamos adiante, vamos nos apegar a Deus. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês, de novo, a questão de endurecer, seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que... Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, de novo, desde que nos apeguemos até o fim, não é o começo, tem que ser até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, e ele repete, irmãos, repete, para que isso fique marcado. Se hoje vocês ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração como na rebelião. Até aqui, queridos. Veja, amados, então nós estamos vendo alguém muito especial falando conosco, falando comigo e com vocês. Ele diz, o Espírito Santo diz. E isso é muito marcante, queridos, porque quem está falando não é Moisés, não é Paulo, não é qualquer um, é o Espírito Santo. É o próprio Deus invisível, o Espírito Santo que preenche toda a existência, não existe um lugar na face da terra ou no universo em que ele não esteja. Nele somos, nos movemos e existimos. Né? Não é que ele está em todo lugar, é que todo lugar está dentro dele. Tudo que existe, existe dentro dele, não existe nada fora de Deus. Tudo que existe deve a sua existência a ele e existe dentro dele. Nele somos, nos movemos e existimos. E é esse que criou toda a realidade, tudo que existe, tudo que você olhar ao redor foi criado por ele e nele está. Esse Espírito de agora vem e fala a nós. E é uma voz que fala por toda a terra e fala dentro de nós. E fala, se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então veja, o Espírito Santo, porque ele fala, se vocês ouvirem a sua voz, então ele está falando antes de que Deus fale prontamente a sua mensagem. Então, antes de Deus falar, o Espírito Santo vem e fala, olha, quando vocês ouvirem a voz dele, então ele já vai falando, ele fala antes de Deus falar, ele nos constrange. Olha, Deus vai falar, se preparem para o que Deus vai falar. Ele tenta sensibilizar o nosso coração para que a gente não se endureça. Porque muitas vezes, queridos, Deus fala e o que a gente faz é endurecer o coração. A gente se retrai, a gente não quer ouvir, a gente resiste àquele incômodo da palavra de Deus, que vem nos alertar, que vem apontar algo que precisamos melhorar, e o Espírito Santo fala eternamente, olha, se vocês ouvirem essa mensagem, se vocês ouvirem a palavra de Deus, ouvirem algo que toque, que incomode, mas é a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Então veja, a gente tem um coração tão duro, amados, que Deus tem que não apenas falar, Ele tem que falar antes de falar para preparar o terreno, porque senão o ser humano se fecha. O ser humano não aceita, não quer. E Deus fala, olha, não endureça o seu coração. Ele vai falar. Não endureça o seu coração quando isso ocorrer. Nós temos tanta dificuldade, irmãos, de dar ouvidos a Deus, que o Espírito Santo tem que falar antes, tem que preparar o terreno, tem que nos estimular, tem que nos alertar, prestem atenção em Deus. Até com Jesus teve que ser assim, antes de Jesus vir, Jesus veio e começou a falar, não, Deus teve que enviar um antecessor, uma voz que clamasse no deserto e preparando o caminho, que era João Batista. Antes de Jesus, tanto que o coração humano é duro. Deus enviou João Batista, espalhou a mensagem por todo Israel, pregando arrependimento, pregando o reino dos céus, para depois vir o Messias. E mesmo assim o mataram. Então, mesmo o Espírito Santo falando, ainda a gente corre e nos clamando a nós, olha, não endureça o coração, a gente ainda corre o risco de endurecer. Porque a gente dá ouvido a tanta coisa, queridos. É a mídia, é redes sociais, são políticos, são coaches, são psicólogos, a gente fica ouvindo todo mundo. Aí quando vem a palavra de Deus, é claro que a palavra de Deus, como a Bíblia diz, ela é cortante, ela vem dilacerando, ela vem cortando em nós aquilo que a gente sabe que está errado, aquilo que a gente sabe que não convém, aquilo que a gente sabe que não edifica, aquilo que está nos escravizando, mas a gente gosta, às vezes, de ser escravizado por algum vício, por alguma questão. E ele fala, olha, não endureça o seu coração. Mesmo que essa espada venha e te incomode, e venha e traga essa dificuldade para você mudar, mude. Ouça a voz de Deus. O Antigo Testamento é muito marcante de falar como o povo judeu era um povo de dura cerviz. É um povo sempre resistindo ao Espírito Santo, e nós somos diferentes, irmãos? Muitas vezes não. O Espírito Santo tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que atuar de todas as maneiras para que a gente não endureça o coração e consiga dar ouvidos a Deus. Porque já é um absurdo, né, irmãos? Se vem aqui o Bill Gates, todo mundo estaria aqui, olhos arregalados, prestando atenção em cada palavra que o Bill Gates dissesse. Quem é Bill Gates perto de Deus?
é um Zé Ninguém, é um Zé Ruela. Agora, o Espírito Santo de Deus fala que a gente preste maior atenção a Deus, dê ouvidos a Deus e não endureça o seu coração. Estamos diante da grandeza em pessoa, da sublimidade em pessoa, da divindade, da palavra dele que vem falar conosco. Então, é necessário que prestemos maior atenção. É necessário que a gente deixe o Espírito Santo, quando vier a palavra de Deus, a gente ouça a voz dele e não endureça o coração. Então, essa é a mensagem dele, queridos. Se vocês ouvirem a sua voz, então não há nada mais importante que ouvi-lo. Nada mais importante do que a palavra de Deus para mim, para você, para a sua vida e para a minha. E alguém pode até falar, pastor, eu nem lembro as pregações que eu ouvi o ano passado. Irmãos, você também não lembra as aulas de geografia que você teve, as aulas de matemática que você teve, mas você sabe multiplicar 3 vezes 3. Ou se tiver difícil, 3 vezes 3, 2 vezes 2. Vocês sabem por quê? Você lembra de alguma aula que você teve? Talvez uma ou outra. Mas o importante é o conteúdo ficar. As pregações ou os versos, precisamente, talvez você não recorde, mas o que você vai recebendo da palavra de Deus, e você ouve, e você presta maior atenção, e abre o coração, e acolhe, isso vai transformando você em uma nova pessoa. Isso vai mudando a sua forma de enxergar a vida, sua forma de tratar a vida, sua forma de se comunicar, de se relacionar, e de uma forma imperceptível, vai entrando e vai moldando você. Cada domingo que você vem aqui, cada vez que você lê as Escrituras, cada mensagem que você ouve, e ouve de verdade, e acolhe e recebe, isso entra para dentro de você e é colocado um tijolinho de Deus no seu coração, que vai construindo uma casa. A Bíblia diz isso, que nós somos um templo do Espírito Santo, nós somos uma casa que é edificada e adornada. E que tipo de casa estamos entregando para Deus? Ela é uma casa melhor a cada tijolinho que você recebe da palavra e vai deixando isso transformar o seu coração. Transformar o seu coração para ser um coração cada vez mais terno, você ser cada vez mais parecido com Jesus. E para isso nós precisamos ouvir a voz dele. Precisamos ouvir, queridos. Porque, olha, 24 horas por dia nós estamos recebendo mensagem. Tudo é mensagem. O que uma pessoa te fala é mensagem. O que a televisão está transmitindo é mensagem. O que você está ouvindo no YouTube, assistindo em qualquer canal, podcast, tudo é mensagem. Tudo você está recebendo. Tudo você está ali digerindo. E muita coisa é normal, muita coisa tem alguns vieses, tem coisas que são ruins, então coisas que são lixo. Agora, a palavra de Deus, isso é divino, isso é maravilhoso. E nós precisamos estar aqui para ouvir. Precisamos que eles voltar a ter sede e fome de Deus. Sede e fome. Eu quero a palavra de Deus na minha vida. Eu quero ouvir a voz dele. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Precisamos querer ouvi-lo. Precisamos querer saber o que ele tem a nos dizer. Querer intimidade com ele. Querer estar na presença dele. Amados, mesmo que você tampar o ouvido aqui, mas só de você fechar o olho e falar, eu quero estar na presença dele. E a presença dele está aqui, isso é promessa dele. Ele diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então, ele está aqui. Então, só de ele estar aqui, e você está no mesmo lugar onde ele está, e na presença dele, isso já vai mexer aí no seu interior de alguma forma. Somado isso, a palavra verdadeira, pregada aqui com honestidade e sinceridade, sem nenhum interesse, amados. Não há interesse aqui que não seja o bem de vocês. A palavra de Deus, na presença dele, o que isso faz, irmãos, amados? Você pode não ver, mas é maior do que tudo. E é isso que ele deseja. Olha, se vocês ouvirem a voz de Deus, ele quer que você ouça a voz dele. E por que ele falaria? Muitas vezes a gente quer, não, eu quero ouvir a voz de Deus. Sim, mas por que ele falaria com quem mal o busca? Por que Deus que tem que correr atrás de nós? Somos nós que temos que correr atrás dele. Por que ele teria que falar com alguém que não está muito afim, que não está mostrando muito desejo? Porque ele diz, vocês buscarão e vocês vão me achar. Mas se vocês buscarem de todo o coração.
Vocês têm que aplicar o coração nessa busca. Vocês têm que ter esse desejo, porque aí Deus se manifesta. Ele quer ver em nós essa aplicação, esse desejo. E também porque ele falaria com quem mal fala com ele. Então, em vez de cobrar, eu quero que Deus fale comigo. Irmãos, pare de cobrar que Deus fale, começa a se cobrar, a falar com Ele. Fale mais com Ele, porque da parte dEle, Ele vai falar. Aliás, eu acho que Ele fala o tempo todo, é gente que não está atento. Fale mais com Deus. Fala ao longo do dia, ou em momentos que você para, só para falar, Pai, obrigado, Senhor, me ajuda nisso aqui. Pai, me aconselha. Pai, me dá uma luz, me dá uma direção. Fala com teu Pai. Porque senão, por que ele vai falar com quem mal fala com ele? Nossas Bíblias, a dos católicos no passado, eu lembro que ficavam acumulando poeira nas casas. Hoje, muitas vezes, é a Bíblia dos evangélicos que também está acumulando poeira. Não pode, nós precisamos ter maior leitura das Escrituras, precisamos buscar mais a Deus e com mais afinco. Veja, queridos, na época de Jesus, a gente fica pensando, né, nos fariseus, nos saduceus, nos romanos, que estavam ali diante de Jesus e não deram ouvidos, rebatiam Jesus, perseguiam Jesus, confrontavam Jesus, insultavam Jesus. Tudo isso muito triste. Mas agora, imagine a quantidade de pessoas, amados. A quantidade de pessoas que nasceram na época de Jesus, viviam por onde ele passou e nunca foram lá ouvi-lo. Porque às vezes a gente presta atenção naqueles que receberam, se alegraram, naqueles que confrontaram, mas às vezes a gente não pensa. Tem esses dois grupos, os que receberam, os que confrontavam, e tem um terceiro grupo, o terceiro grupo é que nem estava lá. Nem foi lá ouvir a Jesus. E nós temos todo domingo aqui, pregação onde se fala as palavras que Jesus falou. E a gente vai vir ouvir ou não? Eu sempre recebo, mas se a gente nem estiver lá, esse grande, talvez fosse a maioria das pessoas, nem foram lá ouvir Jesus. Imagine o privilégio, um privilégio que qualquer um daria o que fosse para estar ali. Nossa, já pensou eu tivesse vindo na época de Jesus, ido lá e visto ele, ouvido ele, visto os milagres? Pois é, muitos tiveram essa oportunidade e não foram. E a Bíblia diz, que Jesus diz, né, que reis, profetas e sábios gostariam de ter o privilégio de ouvir o que vocês estão ouvindo. Jesus disse para os apóstolos. Reis, profetas e sábios gostariam de ter esse privilégio. E amados, também reis, profetas e sábios da antiguidade, antes de Jesus, gostariam de saber, gostariam de ouvir pregações sobre o amor de Cristo na cruz, sobre essa salvação gratuita e eterna, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, os conselhos, e não tiveram essa oportunidade, e nós temos. Nós temos a oportunidade de ouvir falar do Novo Testamento inteirinho que nos é dado. E às vezes a gente não tem dado o devido valor. Precisamos valorizar essa oportunidade, queridos. Por mais que Jesus não esteja aqui em carne e osso, como eu disse, e como ele disse, na verdade não foi ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então ele está, quando nós nos reunimos, não precisa ser muitos. Uma igreja gigante. Não, basta ser 2 ou 3, não precisa ser igreja gigante. Eu ali estarei, se for reunido no nome dele, porque talvez tenha igrejas gigantes que se reúnem e não é necessariamente para pregar o evangelho no nome dele. Aí ele não está lá, mas todo mundo está lá comovido, chorando, gritando, e ele nem está lá. É melhor você estar onde tem 2 ou 3 no nome dele e ele está presente. E ouvirmos sua voz. E buscarmos isso com ardência. Porque também não adianta ele estar presente e o nosso coração estar, como a voz diz, endurecido. Nós temos que estar com o nosso coração atento, com o nosso coração desejoso, com o nosso coração ardente por Ele, desejando, Jesus, fala comigo. Jesus, eu estou aqui. Só de você falar isso, irmãos, no meio de uma pregação, às vezes eu estou ouvindo uma pregação do pastor Vale, eu estou, Senhor, vai falando comigo, Senhor, está aqui meu coração. E a gente se colocar na presença dEle, irmãos, para que a palavra dele vá nutrindo o nosso coração, vá alimentando o nosso espírito, e a gente sai renovado, a gente sai, poxa, eu ouvi a palavra de Deus, eu não endureci meu coração, eu recebi. Precisamos, amados, crer, como o Espírito Santo diz, se vocês ouvirem a voz dele, então primeiro nós precisamos crer que ele fala,
Ele fala, amados. Quando estamos aqui, não é uma palestra, não é um texto, não é um discurso. O que nós estamos apresentando aqui é a palavra de Deus. Ele fala. Deus fala conosco, fala no nosso espírito, fala na nossa alma. E o que é mais grandioso que isso, amados? Saber que a palavra dele, como diz, é uma palavra viva. Ela é viva, amados. Isso aqui não é tinta, é espírito, é vida, é o verbo sendo comunicado, é a verdade divina, a verdade que salva e resgata e sara, que nos prepara para a salvação. Como nós vimos, olha, para nós jamais nos desviarmos, é uma coisa que nós temos que fazer, prestar maior atenção à mensagem, ao que Deus fala, e Deus fala. Quando você vir aqui no domingo, não é para uma reunião, é para ouvir Deus falar. E precisamos buscar isso e crer nisso. Senhor, fala com o teu povo. Senhor, fala comigo, é a tua voz. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, e qualquer um que pode ouvir a voz dele, seja pelo que está sendo comunicado, seja só para o seu coração estar aberto, ele pode falar algo diferente, ou até algo pelo meio aqui do que está sendo dito, ele puxa para uma outra direção. Isso acontece direto. Traz-se um verso, o pregador vai aqui numa direção que vai alcançar vários para você, e aquele mesmo verso tem um outro impacto. A importância é Deus está falando. Creia nisso porque é verdade. Não se esqueça, Deus fala. Fique atento, amados. Preste maior atenção. Deixe Deus falar. Saiba-se num lugar divino, sagrado, santo, onde o sobrenatural da palavra está acontecendo. Ele fala e fala de muitas maneiras, com cada um aqui e em todo o tempo. Ele fala, só que quando ele fala, queridos, pode acontecer algo muito triste, e é isso que o Espírito Santo está dizendo. Se vocês ouvirem a voz dele, não endureçam o coração. Imaginem, amados, ele falar, ele de repente pega uma pessoa, olha, eu vou falar com ela, e a gente endureceu o coração. Porque, queridos, olha, o erro que você tiver na sua vida, ou está a ponto de acontecer na sua vida, seja de decisão, seja de atitude, seja de comunicação, seja de comportamento, ou o jeito de tratar alguém, o jeito de abordar alguma coisa, não importa. Qualquer questão que você esteja cometendo, ou vá cometer, ou uma correção de rota que Deus quer corrigir em você, isso, amados, que está errado, é a coisa que você menos vai querer ouvir. Você não vai querer ouvir sobre isso. Não vai. Porque está errado, você muitas vezes sabe que está errado, mas aquilo está na gente e a gente não quer largar. É impressionante como aquilo que está bom, às vezes a gente larga fácil. Agora, aquilo que está ruim, a gente não quer largar, né, irmãos? Como nós somos um povo de dura cerviz, como nós somos um povo rebelde, obstinado e teimoso. O que a gente mais precisa corrigir é o que a gente menos quer ouvir, a gente não quer. Ah, Deus fala qualquer coisa, menos, se a gente tiver com a questão, meu Deus, eu espero que o pastor não fale sobre isso. E se falar, ainda vai pensar, o pastor sabendo de alguma coisa está me dando uma indiretinha. Não, amados, a gente não sabe de nada. Mas Deus sabe. O problema é esse, amados. Tudo Deus sabe. E tudo Deus sabe não é contra você. Ah, Ele está me vigiando, vai me punir, vai me amar. Não, Ele sabe a favor de você e quer te ajudar. Ele quer te iluminar, quer te salvar disso. Mas é o que a gente menos quer ouvir. É o que a gente menos quer ouvir, mas é o que Deus mais quer falar. É o que Ele mais quer. E vai falar, meu irmão. Se você tiver com problema, pode ter certeza. Vai ser eu aqui, o pastor. De alguma forma, a mensagem dele vai chegar. Mas chega, como a gente falou, como uma espada. Porque é a forma, queridos. É porque a gente se apega ao que a gente menos quer ouvir, então vai ter que ser na espada. Mas aí a voz do Espírito Santo diz, não endureça seu coração, meu amado. Eu sei que você não quer ouvir, eu também não quero ouvir. Infelizmente, a gente tem essa carne, essa natureza caída. A gente sabe que tem uma natureza caída por isso, é bem fácil. Você não vai querer ouvir. Mas Ele quer falar e vai falar. Não endureça o coração. E a gente tem várias formas de endurecer o coração. Ah, é fácil o pastor dizer isso.
É fácil para ele não sabe a minha vida, meus traumas, não sei o quê. Não, irmão, não é questão de ser fácil ou difícil, a questão é que é pior para você se continuar por aí. Ah, a Bíblia diz isso, mas eu não consigo. Consegue, meu irmão. Ele diz que você não consegue. Sem mim nada podeis fazer. Você não consegue mesmo, não. Mas você não está sozinho. Ele não está te mandando fazer, vai lá e se vira. Não. Eu vou estar com você, estou falando com você e vou te ajudar a se livrar disso. Você não está sozinho. Você não consegue mesmo. Então não precisa nem dizer. Ele sabe, sem mim nada podeis fazer. Mas você não está sozinho. E de novo, o pastor está querendo me dar uma indireta, alguém contou para ele. Não, meu irmão, pense em você precisa se libertar desse mal, dessa coisa ruim, e não tem nada de indireta, é direto mesmo, e não é o pastor, é Deus. Lembra disso, queridos, se vocês ouvirem a voz dele, é voz dele, não é de ninguém que esteja aqui, é dele. E não é nem a questão de ser pastor, se na rua, um amigo, uma coisa, te falar uma coisa... Eita, eu acho que ele está sabendo de alguma coisa. Por que foi que ele falou aquilo? Porque Deus usa tudo. Deus fala de várias maneiras. A Bíblia mostra que Deus já usou uma mula para falar com alguém teimoso, que estava em desobediência. Deus vai falar. Não pensa em indireta, não pensa que não consegue, não pensa que é difícil, não pensa nada disso. Só pensa uma coisa. É verdade? É verdade? É palavra de Deus, amado. É palavra de Deus, mesmo se a pessoa estiver sabendo, é palavra de Deus ou não é? Você está errado ou não está? É isso que importa. Não importa se, eu consigo ou não consigo. Não, não é isso que importa. É difícil, não importa isso. É por trauma, é por causa daquilo, do passado, não importa nada disso, só importa uma coisa. É verdade? É palavra de Deus? É justo? É correto? É verdade isso? Se é verdade, meu irmão, se dobre, não endureça o coração, se entregue, em vez de ser rebelde, olha, não endureça o coração como na rebelião, não se rebele, amados, a palavra de Deus, porque ela cura, ela vai te salvar, ela vai te libertar desse mal. Então ouça a palavra dele, ouça e não endureça o coração. É verdade? Isso não está sendo dito contra você, está sendo dito pelo seu bem, a seu favor, por um Deus amoroso que quer te salvar. Porque se nós não dermos ouvidos às consequências daquele mal, porque o mal se reproduz, o mal se espalha e nos destrói. O salário do pecado é morte, é destruição, é sofrimento, é tristeza. E é disso que Deus quer nos libertar. Ele quer nos libertar do que vai nos adoecer. Mentalmente, psicologicamente, vai adoecer nossos relacionamentos, vai trazer sofrimento. Um sofrimento que é desnecessário, que nós seríamos poupados se nós ouvíssemos a voz dele e não endurecêssemos o nosso coração. Quando você ouvir a voz de Deus, amados, antes de cada ação ruim, antes de cada decisão ruim, pare e pense, você está sentindo uma paz, está sentindo uma leveza, ou tem aquele incômodo, tem aquele peso? Tem algo assim te puxando para trás, tem algo querendo te frear. Muitas vezes é o Espírito Santo falando, pensa um pouco, não vá por aí, não faça isso. É o Espírito Santo te alertando, te incomodando, não endureça o seu coração, pare e analise, pare e ouça a voz de Deus. E ouvindo, não endureça o seu coração, porque a voz de Deus é saúde, a voz de Deus é vida. Porque se a gente tentar fugir da palavra de Deus, o pastor pregou tal coisa, ele deve estar sabendo, ou, não, isso aí é duro demais, não, isso aí, não, eu já estou nessa, não vou, não adianta. Não, se você tentar fugir da palavra, é igual o Jonas, ele recebeu uma palavra de Deus e tentou fugir para o mais longe possível. O que aconteceu? Ele só se pôs em tempestade, uma tempestade que pôs outras pessoas em risco. Então, quando você cede ao mal e não ouve a palavra de Deus que está te querendo tirar do abismo, amados, não é só a tempestade que vai vir sobre você, você põe outras pessoas em risco. Não é só você que vai sofrer, porque se fosse, vai lá, mas disso também Deus ia querer te salvar. Mas não somos nós só que sofremos, porque a gente põe outras pessoas na mesma roda de sofrimento e destruição, você põe outras pessoas em risco.
Então, nem que se não for por amor próprio, faça então pelo amor dos seus filhos, pelo amor das pessoas que você ama. Não endureça o seu coração quando ele falar, quando a palavra de Deus vir. Porque você põe os outros em risco e vai acabar caindo nas profundezas, vai acabar caindo no absurdo, vai cair nas trevas, vai ter problemas que poderiam ter sido evitados. Não ouvir a palavra de Deus é perigoso. Não por causa dele, é por causa do mal que tenazmente nos assedia. Ouça a voz do Senhor, queridos. Porque ouvir e endurecer o coração é triste. Começar a relativizar a palavra de Deus, eu acho que não é bem assim, acho que sem interpretação do pastor, acho que isso aqui, não, eu deve ter outra opinião, depois eu vou analisar com calma, e perdem a reverência. Perdem o que a Bíblia diz, perdem o sentido do sagrado, perdem o que a Bíblia diz do temor do Senhor. E fica com essa história, não, isso é a interpretação dele, depois eu vejo outra coisa. Não perca o temor do Senhor, queridos, porque a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa, queridos, com o temor do Senhor, porque a pessoa pode nem ter tanta sabedoria, ser culto, saber as letras, ter feito faculdade, mas se ela tiver o temor do Senhor, ela já tem o princípio para ser uma pessoa sábia, porque ela vai ter o temor ao ouvir uma mensagem, ao ser confrontado, ouvir uma palavra de Deus, seja das Escrituras, seja o Espírito Santo tocando no coração, vai fazer uma coisa, vou fazer, aí vem aquela dor no coração, aquele peso, ou lembra de uma mensagem, eita, eu ouvi aquela pregação, mas ela tem o temor do Senhor. Então, em vez de endurecer o coração, ela fala, não, eu quero honrar a Deus, eu respeito a palavra de Deus, eu sei que Ele quer o meu bem, eu não vou fazer isso, e freia e escapa de uma calamidade. O temor do Senhor, tenha isso, queridos, na sua vida, o temor do Senhor. Eu preciso ter temor pelo que está sendo dito, pelo que está sendo anunciado, pela mensagem de Deus. Temor, não relativize a palavra, porque isso é só contra você. Porque a Deus não prejudica em nada. Deus não ganha nada, queridos, comunicando isso a nós. Quem ganha somos nós. Se a recebermos de coração aberto, de coração não endurecido. Então tenha temor do Senhor. É palavra de Deus, como eu disse. Não importa quem disse. Não importa como foi dito, não importa as circunstâncias, nada. É palavra de Deus, tema isso, respeite isso, honre isso, reverencie isso e siga, queridos, o conselho que Deus está te dando. Siga, porque é para o seu bem. Porque o temor do Senhor vai nos salvar de muito problema. Não pense em interpretação, não. O que importa é verdade. É verdade a meu respeito isso, então eu preciso me corrigir. Eu preciso atuar, porque a palavra de Deus, queridos, é mais verdadeira do que tudo. A palavra de Deus é verdade. Ela é verdadeira e nós não podemos ficar insensíveis à voz de Deus, às manifestações de Deus. Não podemos nos tornar insensíveis. E por que, queridos, por que tem esse alerta? Por que as pessoas endurecem o coração quando Jesus falava, quando os profetas falavam e quando o Espírito Santo está dizendo? Quando Deus fala, muitos endurecem o coração. Por que endurecem, queridos? Porque estão ouvindo o que não queriam ouvir. Ninguém endurece o coração. Eu queria tanto ouvir uma mensagem assim, aí vem a mensagem e a pessoa endurece o coração. Não, está ouvindo o que ela queria ouvir. A pessoa endurece o coração porque vai ouvir o que ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir aquilo. E vem, não, isso aí não. Ela endurece o coração, porque vem algo contrário à expectativa dela, contrário ao que ela desejava, ao contrário ao que ela está fazendo, e aí ela endurece. Ninguém vai endurecer ouvindo o que quer ouvir. Então, cuidado, queridos. Quando você endurece o seu coração, você pode ter certeza. Talvez seja algo que você esteja precisando ouvir e precisando mudar. Não é assim, endureci o coração, não, essa mensagem não é para mim. Não, se você endureceu é porque talvez a Oi. Não deixa nada, irmãos, no caminho da palavra, nada. Nem microfone falhando, nada.
nem a dureza do seu coração. Nada pode ficar no caminho da palavra de Deus. Porque o que vem para nós da parte de Deus é para nos salvar. E, de novo, se nós endurecemos é porque não queremos ouvir. E é a reação natural, queridos, da nossa carne, do nosso ego. O nosso ego, ele só quer ser massageado, só quer ser acariciado, só quer ser satisfeito, eu só quero ouvir isso aqui. E Deus vai falar o quê? Se é Deus falando, você acha que vai falar isso aqui? Só massageando o ego? Ou vai querer te salvar daquilo que está te apodrecendo, que está te deteriorando, que vai causar sofrimento, tristeza para você e para os que te cercam? Isso aqui é o que a gente quer ouvir. Ele vai falar isso aqui, amados? Se é Deus, não é isso aqui que ele vai falar. Ele vai falar todo o resto do qual a gente está se escondendo, do qual a gente está fugindo e da qual a gente não corrige. Dia após dia, ano após ano, pisando na bola e causando sofrimento a nós e aos outros. E Deus vai ficar inerte a isso? Que palavra de Deus é essa? Que palavra de Deus é essa se ela não tocar justamente no que nos destrói, naquilo que nos causa mal? Se é a palavra de Deus, se é a palavra profética de Deus, vai vir justamente naquilo da qual a gente está fugindo e da qual a gente endurece o coração. E quando ela vir, a reação natural do nosso ego é endurecer. E a voz do Espírito Santo está dizendo: amado, quando endurecer, não permita que fique duro. Abra esse coração, ceda. Se é palavra de Deus, se é verdade, ceda. Ceda, curva a sua cabeça. Sua cabeça, o que é uma dura cerviz? A pessoa que não quer se dobrar. Não, com o pescoço duro, com o nariz empinado. Amado, nariz empinado diante de Deus, nariz empinado diante da palavra de Deus que está querendo te salvar. Isso é tolice. Não, dobre o seu joelho, abaixa a sua cabeça e fala: Senhor, eu errei. Senhor, eu estou errando. Por isso que Jesus disse: se arrependa, meu irmão, se arrependa para o seu próprio bem. Mas o nosso ego só quer ser massageado, só quer ser massageado. E por isso muitas igrejas, entre aspas, enchem. Por quê, amados? O que elas vão pregar? O que contraria a pessoa, o que incomoda a pessoa, o que confronta a pessoa? Não. Se o objetivo é encher, se o objetivo, entre aspas, são almas, que é simplesmente o que eles querem, não sei se é salvação, mas querem números. Se você quer números, é muito simples. Você não confronta, não fala de pecado. Igual esses dias eu preguei algumas pregações sobre vaidade. Você ouve pregação contra a vaidade? Não, porque isso incomoda. Agora pregue que você tem que ser lindo, esbelto, maravilhoso, e massageie o ego da pessoa o máximo possível. Só fale o que a pessoa quer ouvir. Vai encher. Vai encher. Só fale sobre prosperidade. Enche a bola da pessoa. Fale 1000 maravilhas, que ela vai ser vencedora, etc, etc. Só está massageando o ego, que eles chamam de pregação motivacional, mas não é pregação motivacional. Isso é massagear o ego, massagear muitas vezes a natureza caída, em vez de confrontá-la. Em vez de falar sobre pecado, em vez de falar contra a vaidade, em vez de falar sobre salvação eterna, porque tudo aqui vai passar, meu irmão. Se você passar o resto da sua vida em dificuldade, eu lamento e sofrerei com você e chorarei com os que choram. Mas se você conseguir chegar à salvação, amados, é isso que importa. É melhor do que você prosperar com um evangelho diluído, que mal se fala das verdades do evangelho, e chegar lá e correr o risco de não entrar na glória eterna. Porque, amados, o apóstolo Paulo diz a Timóteo na sua 2ª carta: virá o tempo, eles não suportarão a sã doutrina. A doutrina, o ensino, explicar aqui a carta aos Hebreus, explicar como eu estava explicando Isaías 53. Não, eles não vão suportar isso não, meu irmão. Não vão suportar não. O apóstolo Paulo já falou: virá o tempo, eles não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, o que eles vão querer? Juntarão mestres para si, que falem segundo os seus próprios desejos. Juntarão mestres, serão pessoas ilustres, que falarão segundo os seus próprios desejos, e não contra, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se recusarão, endurecerão o coração, e se voltarão para os mitos. Muito que se vê por aí, queridos, isso é mito, é fábula, não tem nada a ver com o evangelho. Não tem a ver com a sã doutrina, mas estão ouvindo só o que desejam ouvir, porque estão juntando mestres que façam isso.
por números. Queridos, agora a verdade, a palavra de Deus, ela dói, mas ela cura. Agora a mentira, ela afaga, mas não te salva da destruição. Que a gente queira, queridos, a sã doutrina. Que a gente queira o Evangelho. Se está sendo pregado o Evangelho, é só isso que você precisa saber. Está sendo pregado o Evangelho, é a sã doutrina, é verdade, mesmo que seja, entre aspas, contra mim, que não é contra você, é contra uma atitude que te destrói, mas é a seu favor e para te salvar. Está sendo pregada a salvação eterna, porque é o que mais importa, e não as coisas para te resolver aqui problemas pontuais e transitórios. Está sendo pregada a salvação eterna, a Jesus Cristo sendo exaltado. É isso que você tem que receber, dar ouvidos e não endurecer seu coração. Essa mensagem, queridos, é só para te trazer essa voz do Espírito, que ele disse, o Espírito Santo diz, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Vamos ficar de pé, amados? Então, amados, veja, não é o pastor Rômulo pedindo, é o Espírito Santo pedindo. Olha que coisa, meu Deus, o Espírito Santo pedindo a você, pedindo a mim. E o que ele está pedindo? De todo o coração ele chega para nós, Deus pedindo, quase clamando, quase implorando a nós. E o que ele pede a nós? Se vocês ouvirem a voz de Deus. Então, primeiro, venham ouvir. E creiam que é Ele falando. Creiam que Ele está se comunicando a você, através da palavra dEle, através das Escrituras, através no seu coração, mexendo aí na sua alma, tocando das maneiras que Ele sabe, não apenas aqui e agora, mas em cada situação da vida. Quando você sente um peso, sente um freio, preste atenção na voz dEle. Como Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se ouvirem a voz de Deus, amados, por favor, lembrem-se disso. Não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Para nada que Ele disser, nada. Se é verdade, receba. Se renda, amados. Obedeça, converta-se. Quando Ele falar, converta-se. Quando Ele falar, se arrependa. Se arrependa. Fala, Senhor, eu estou errando. Confesse a Ele. Confesse e se renda. Não resista, não seja teimoso. Não, se renda, se arrependa e pratique o que Ele está dizendo. Porque não adianta você saber a palavra toda, não adianta você vir aqui e depois não obedecê-lo ou endurecer seu coração. Precisamos ouvir a voz dEle. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos. Senhor amado, nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos mesmo, Pai. Porque o Senhor sabe o quão falhos nós somos, o quanto nós precisamos dessa palavra, que pode nutrir o nosso ser, que pode nos alimentar, que pode nos salvar, pode nos corrigir. Então queremos nos colocar na Tua presença, Senhor, e pedir ao Senhor, corrija, Senhor, qualquer coisa que o Senhor queira corrigir. Corrija, Senhor. Tudo que o Senhor quer é uma mudança de rota, tudo que o Senhor quer ver transformado, transforma. Estou orando aqui em nome de cada um, espero que estejam concordando, e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos iluminar, nos mostrar onde estamos falhando, mostrar aquele que estamos ferindo, mostrar as dores que estamos causando, ou mostrar aquilo que poderíamos estar fazendo de bem para alguma pessoa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, e não estamos fazendo. Nos mostra, Pai, onde melhorar. Nos guia, como diz o Davi, mostra-me, Senhor, onde está errado e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor possa falar conosco o que o Senhor quer dizer, não o que nós necessariamente queremos ouvir, mas o que o Senhor quer dizer. Porque muitas vezes quando nos achegamos a Ti, Senhor, é pedindo para que o Senhor fale algo sobre algo que talvez você nem se importe tanto. Ah, Deus, me fale sobre isso. E será que é isso que o Senhor quer falar? Talvez haja outras coisas muito mais importantes que a gente sempre deixa para depois e o Senhor quer falar. Fala, Senhor, fala conosco, que a Tua voz chegue até nós e a gente se renda. Nos ajuda a não endurecer esse coração, toca no nosso coração, toca no nosso ser, Senhor, e nos dirige, nos conduza
nos conduza nos teus caminhos, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E queremos trilhar esse caminho, queremos crer nessa verdade e queremos viver essa vida que o Senhor tem para nós. Pedimos a Tua graça, Senhor, e a Tua correção e a Tua voz sobre cada um aqui. Todos, Pai, recebam a Tua voz, hoje e sempre. Fala conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus.